Graça e paz, irmãos. Louvamos a Deus, porque uma vez mais podemos estar reunidos em nome dEle através desse canal. Ainda não temos a oportunidade de estar juntos, mas eu quero dizer para você que o Senhor tem operado maravilhas. Temos visto respostas às nossas orações, o povo tem enviado os pedidos de oração, temos tido o nosso movimento de oração, temos espalhado os motivos pela internet, o povo tem feito troca de informações e o Senhor tem despertado a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então esse é um tempo diferente, onde temos reaprendido, temos aprendido muita coisa, como trabalhar. E eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, quero agradecer a você o apoio, você que nos ajudou nas cestas básicas ao longo da semana passada. Quero dizer que ainda continuamos tendo várias necessidades e contando com o seu apoio, viu? Então, que Deus nos fortaleça como igreja, porque conforme já tenho dito anteriormente, nós somos a igreja. Vamos orar ao Senhor, colocando as nossas vidas, o nosso culto na noite de hoje. Feche os seus olhos, reúna a sua família, vamos orar ao Senhor. Aquiete o seu coração. Senhor, eu quero louvar o teu nome pelas maravilhas que o Senhor tem operado no meio da tua igreja. Quero louvar o teu nome pelo despertamento. Ó Deus, porque famílias que antes não se reuniam para estarem realizando o culto doméstico, estão realizando. O Senhor tem curado enfermos. O Senhor tem, ó Deus, movido corações para abençoar. Ó Deus, tem tocado em muitas vidas e vidas têm sido abençoadas. Essa palavra tem chegado a pessoas que normalmente não estariam conosco na igreja. Louvado seja o teu nome. E nessa noite, Pai, nós estamos reunidos em nossas casas, mais uma vez, mas sobre a supervisão do teu Espírito. E eu quero rogar que em nome de Jesus, o Espírito Santo venha agir em cada coração, em cada mente, em cada família, que o Senhor venha nos abrir para aquilo que é propósito do Senhor para nós. Em nome de Jesus, tira o véu dos nossos olhos e nos possibilite a graça de podermos enxergar, ó Deus, aquilo que é vontade do Senhor para cada um de nós. Fortalece a tua igreja. Permita, Senhor, que esta noite, ó Deus, seja noite de salvação. Que o Senhor possa falar com grande propriedade a cada coração. Ó Deus, é a nossa súplica. No nome de Jesus. Amém. Amém. Quero fazer uma leitura da palavra do Senhor no Salmo 95. Acompanha comigo. Salmo 95, a palavra diz assim: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei, acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez. Obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos, prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto. Vamos louvar o Senhor, vamos ouvir a sua voz, que a graça dele encha nossas vidas. Vamos
louvar o Senhor, exaltar a Ele e essa maravilhosa graça que nos alcançou. Te convido a exaltar o Senhor onde você estiver, declarar a palavra de exaltação a Ele, dizendo: Senhor, Tu és bom. Aleluia. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados. O Rei da glória, o poderoso Deus. Declare: maravilhosa, maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Aleluia. És quem traz paz ao caos dos homens, é escudo aos indefesos, o Rei da glória, o poderoso Deus. Ele reina sobre as nações da terra, declare: reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz. Teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Vamos cantar juntos: digno é o Cordeiro de Deus que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Cante: digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno Tu és, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Declarei: digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Hoje livre sou. Você é livre pelo sangue de Jesus, de livre sou. Hoje livre sou. Hoje livre sou. Nesta noite de domingo, o Senhor colocou em meu coração o desafio de compartilhar com você o seguinte tema: aprendendo com o passado.
baseado no texto de Números, capítulo 21, do verso 4 ao verso 9. Eu quero convidar você a fazer a leitura da palavra juntamente comigo. Números, capítulo 21, a partir do verso 4, a Escritura diz assim: Então partiram do Monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Aprendendo com o passado. Foi isso que o apóstolo Paulo fez no objetivo de ensinar a igreja de Corinto na sua primeira carta. Ele vai fazer alusão a esse episódio da história de Israel com o objetivo de ensinar aquela igreja. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso 11 e 12, Paulo vai dizer assim: Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Então o apóstolo Paulo vai apanhar esse episódio distante na história, vai aplicar esse episódio dentro da realidade da igreja para que a igreja aprenda. É uma espécie de uma ilustração, onde algumas lições são ensinadas ao povo. Antes da gente pensar nas lições, eu gostaria de refletir com vocês sobre o contexto dessa passagem. O que levou o povo a murmurar, a reclamar? Vejam, Israel estava a caminho da terra da promessa de Canaã. 40 anos no deserto. Coloque isso aí na sua mente, 40 anos. Eles já estão à entrada da porta. Moisés, ele vai pedir permissão aos edomitas para o povo passar. São milhares de israelitas. E ele pede a permissão e Edom resolve não dar a permissão para que Israel passasse. Não dá essa permissão, usando uma terminologia moderna, é uma questão de segurança nacional. São milhares de israelitas que vão atravessar ali o território. Mas uma informação importante: quem são os edomitas? Os edomitas são descendentes de Esaú, irmão de Jacó, ancestral dos israelitas. Em outras palavras, é um povo irmão. Os edomitas e os israelitas são irmãos como povos. Notem, a palavra vai dizer para nós, no capítulo anterior, Números, capítulo 20, versículo 14,
que Moisés de Cádiz enviou mensageiros ao rei de Edom, de Cádiz. No versículo 17, ele vai dizer assim: deixa-nos passar pela tua terra, não o faremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços, iremos pela estrada real, não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passemos pelo teu país. No verso 20 de Números, no verso 21 de Números 20, diz assim: assim recusou Edom passar a Israel pelo seu país, pelo que Israel se desviou dele. Irmãos, o que isso vai representar para o povo de Israel? Isso vai aumentar o tempo da viagem deles. Eles estão há décadas no deserto. A grande maioria deles ali havia nascido naquele deserto. Eles estão ansiosos pela chegada na terra. Eles estão na entrada da terra e eles vão precisar fazer um contorno, andarem mais algumas centenas de quilômetros para que pudessem entrar na terra. Observem nesse mapa que aí na tela. Vejam, Cádiz Barneia. De Cádiz Barneia foram enviados os espias à terra. Isso está lá em Números capítulo 13, verso 26. Você pode ver no mapa a rota em azul. De Cádiz Barneia também foi enviado o pedido ao rei. E aí você tem uma outra rota em rosa, mostrando o caminho do povo de Israel. Pense, há uma mudança substancial. Se coloque na posição do povo de Israel. Você está retornando de uma viagem. Vamos dizer que você fez uma viagem ao sul do nosso Brasil. E é grande a sua ansiedade para você chegar em casa, para você tomar um banho, para você deitar na sua cama. E de repente, você chega para atravessar a ponte Rio-Niterói. Mas a ponte Rio-Niterói ela está interrompida. Não há perspectiva de liberação. E você precisa contornar toda a Baía de Guanabara, passar por todos os municípios da Baixada Fluminense, até você poder chegar ao seu destino. Dentro da nossa realidade, o que você faria em 13 quilômetros, você vai fazer em 120 quilômetros. Voltando para o contexto do povo de Israel, pensem que a maioria daquele povo havia nascido no deserto. Haviam nascido naquele deserto. Eles queriam o fim do deserto, o fim da prova. Eles não tinham ainda um lar, eles ainda não tinham uma casa, eles ainda não tinham uma terra. O cansaço associado ao aumento da viagem, isso gera neles uma frustração, descontentamento. E é por isso que o povo começa a murmurar, a reclamar, a falar contra o Senhor, contra Moisés, contra eles. E aí nós podemos nos perguntar, diante desse quadro, como eu e você reagimos diante das frustrações da vida? Quando as nossas expectativas não são correspondidas. Você tinha um alvo, você tinha um sonho, você tinha um propósito, e de repente acontece alguma coisa e todo aquele quadro é modificado, as portas que aparentemente estavam abertas já não estão mais. Como é que você normalmente reage? Você reage como o povo de Israel aqui, que murmurou,
Quando nós olhamos para a situação do povo de Israel, nós podemos ver que se eles haviam saído do Egito, foi porque o Senhor os tirou de lá com mão forte. O Senhor os guiou pelo deserto. O Senhor supriu todas as necessidades deles no meio do deserto. O Senhor fez cair pão do céu. A Bíblia diz que durante 40 anos o pão caiu. Não houve um dia sequer, com exceção dos sábados, que faltasse pão. O Senhor fez com que eles tivessem água. O Senhor fez com que as vestes deles não se consumissem, os calçados não se consumissem. Havia a nuvem que os guiava, à noite a nuvem se transformava numa bola de fogo que os aquecia e os protegia dos animais do deserto. Deus cuidou deles durante 40 anos, mas de repente aquela expectativa da chegada na terra, ela não é correspondida, vai demorar um pouco mais. Eles vão revelar aí descontentamento, eles vão murmurar. E diante dessa postura de murmuração, o Senhor vai permitir que eles sejam atacados e muitos deles mortos por serpentes do deserto. Se nós precisamos aprender com o passado, quais são as lições que Deus deseja que eu e você aprendamos com essa história tão antiga do Antigo Testamento? Eu queria destacar, então, algumas lições. A primeira delas, nós precisamos aprender a viver contentes em toda e qualquer situação. Mesmo que a gente se frustre diante de uma situação, mesmo que uma porta se feche diante de nós. Nós estamos vivendo hoje um contexto totalmente novo no nosso país. E portas têm se fechado para muita gente. E eu tenho me deparado com pessoas tristes, abatidas. E esse texto da palavra de Deus, ele vai mostrar para nós a necessidade de nós não murmurarmos, mas de nós colocarmos a nossa alegria, o nosso contentamento no Senhor. Ok? Na carta aos Hebreus, no capítulo 13, no versículo 5, e eu vou ler na Nova Versão Internacional, na NVI, diz assim para nós: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Na versão atualizada diz: contentai-vos com as coisas que tendes. Notem, nós não devemos nos contentar com as coisas que um dia nós tivemos. As circunstâncias mudam. Pode ser que Deus tenha dado a você uma condição no passado que hoje você já não tem mais. E o texto de Hebreus vai falar da necessidade de você se contentar com aquilo que você tem. Ele também vai mostrar para nós que a nossa alegria, que o nosso contentamento não deve estar naquilo que eu sonho em um dia ter. É aquilo que você tem hoje. Então, o texto não faz referência nem ao passado, nem ao futuro, mas é de você estar contente com aquilo que você tem agora. A maneira como Deus tem cuidado de você hoje. E estar contente é ser independente, é ser livre. É você dizer como o profeta Jeremias: o Senhor é a minha porção
E quando você diz que o Senhor é a minha porção, você está querendo dizer que o Senhor é o seu bem maior. Tudo pode faltar, as coisas podem mudar, mas o Senhor está contigo. As coisas criadas, o conforto material, tudo isso Deus nos dá como acréscimo. Mas nós não podemos colocar o nosso coração nessas coisas. E a perda dessas coisas não pode nos abalar. Pense comigo, por que lá em Atos 16, Paulo e Silas cantavam e oravam na prisão, depois de terem sido alvos de açoites? Estavam com os seus corpos feridos, estavam num cárcere, maltratados, mas eles se alegravam na presença do Senhor. Por quê? Porque o Senhor era a porção deles. A alegria deles não estava nas circunstâncias, mas a alegria deles estava no Senhor, o contentamento deles estava no Senhor. A palavra vai dizer para nós também em Atos, lá no capítulo 12, que Herodes prendeu Pedro. E o alvo de Herodes era de matar Pedro numa ocasião oportuna. Ele já havia mandado matar Tiago. E vejam, lá na prisão, mesmo sabendo, me permitam a expressão, que Pedro seria a bola da vez, a Bíblia vai dizer para nós que Pedro dormia na prisão. Dormia. O Senhor, em resposta à oração da igreja, envia um anjo. E o anjo acorda Pedro. E Pedro não sabe se aquilo é verdade, se é sonho. Por quê? Porque ele estava em paz. Porque ele descansava no Senhor. Ele tinha a convicção de que a vida dele estava entregue totalmente nas mãos do Senhor. E isso é algo que nós precisamos aprender. O Senhor é a nossa porção, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é o nosso contentamento, é nele que nós descansamos. Agora, esse texto de Hebreus, ele também vai trazer para nós os fundamentos do contentamento. O texto vai dizer assim, ele tem dito. Quem tem dito? O Senhor. E a Bíblia vai dizer lá em Jeremias 1,12 que o Senhor, se ele disse, ele vela pelo cumprimento da sua palavra. Ele não muda de opinião. Se ele disse, ele vai cumprir aquilo que ele disse. Ok? Agora, o que ele nos tem dito, e esse texto aí de Hebreus vai dizer para nós, que ele nunca vai nos deixar, ele nunca vai nos abandonar. Louvado seja o nome do Senhor. É promessa. Ele promete que ele nunca vai me deixar, ele nunca vai te deixar, ele nunca vai nos abandonar. As circunstâncias podem mudar, nós podemos passar por provas, por lutas, por vales, até mesmo pelo vale da sombra da morte. Diz o salmista lá no Salmo 23, mas o Senhor vai conosco. Queridos, o abandono é uma marca da nossa existência. Pense comigo, coisas boas nos deixam ao longo da vida. Muitos perdem a saúde, muitos perdem o dinheiro, muitos perdem amizades, mas o Senhor mesmo assim diz, eu jamais te abandonarei. Ok? Vejam, nós deixamos os outros, crescemos em família, mas um dia cada um vai para o seu lado.
Você teve a família do seu pai, da sua mãe, possivelmente você teve irmãos e vocês cresceram e um dia cada um seguiu o seu caminho. Nós deixamos também. Mas o Senhor diz para mim e para você que Ele jamais nos abandonará. Nós somos deixados por aqueles que nós amamos. As pessoas que nós amamos, elas morrem e elas diminuem a cada ano. Você às vezes vai olhar uma fotografia, um vídeo de uma festa e você vai se deparando com aqueles que pouco a pouco foram nos deixando. Mas a palavra vai prometer para mim e para você, mas o Senhor jamais nos abandonará. Na nossa relação íntima, conjugal, nós fizemos votos, até que a morte nos separe. Mas essa relação conjugal um dia também vai ter fim. Mas o Senhor também promete para mim e para você, eu jamais te abandonarei. Viram comigo? Ao longo da vida, nós sofremos perdas, nós sofremos com abandono, mas o Senhor, Ele vai prometer a mim, Ele vai prometer a você, está sempre conosco. É a promessa. A nossa alegria está nele. O Senhor Jesus, Ele vai prometer ao seu povo, lá em João 6,35, Ele diz assim, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Quem é a pessoa que não tem fome e que não tem sede? É a pessoa que está satisfeita. Jesus é a nossa satisfação e dele nós precisamos nos alimentar, dele nós precisamos nos apropriar e dele, na nossa caminhada cristã, nós precisamos continuar nos alimentando para que, no meio dos nossos anseios, ele venha nos conceder a satisfação. Então, aconteça o que acontecer, soframos as frustrações da vida, mas não percamos o nosso contentamento no Senhor. Ele é a nossa porção. Glória a Deus. Em segundo lugar, esse texto da palavra aqui de Números, capítulo 21, do verso 4 ao verso 9, vai ensinar para nós o propósito da disciplina divina. Muitas vezes nós temos assim a visão de Deus como um Deus punitivo, um Deus severo, e especialmente o Deus do Antigo Testamento. Para muitos, o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus do Novo Testamento. Sou sincero em colocar para vocês, não vejo assim. Eu vejo aqui a graça de Deus agindo no meio do povo de Israel. Aquelas serpentes que atacaram o povo de Israel, o habitat delas é o deserto. Ao longo de 40 anos, o Senhor protegeu o seu povo. Aquelas serpentes não atacaram o povo. O povo não sabia nem de alguns perigos que o cercavam ali. Eles não tinham noção disso. Quando o povo começa a murmurar, a reclamar, o que Deus faz? Deus começa a mostrar de uma forma clara, cabal, que Ele estava cuidando do seu povo. Deus mostra através dessa disciplina que o povo não poderia viver descontente,
que o povo precisava olhar para as coisas boas que o Senhor estava a realizar. Então, por isso, o Senhor, ele vai permitir que eles sejam atacados por aquelas serpentes. O Senhor age por amor ao povo. E o Senhor, muitas vezes, ele permite que certas situações aconteçam conosco também. Ele deseja conosco falar, ele deseja nos despertar, ele deseja nos levar até ele. Vejam bem, a Bíblia, ela nos ensina que o ser humano foi criado para viver um relacionamento com Deus. Um relacionamento. E o homem, ele só encontra sentido na sua vida se ele viver esse relacionamento. Eu vejo muita gente falando do vazio existencial que tem no coração. Vejo, isso aí é a falta desse relacionamento. É a falta desse relacionamento. A Bíblia vai dizer que nós fomos criados para vivermos esse relacionamento. A Bíblia vai revelar que o nosso pecado nos tem afastado do nosso Criador. A Bíblia vai dizer que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, afastados da presença de Deus. A Escritura também vai nos revelar que Deus mandou o seu Filho a este mundo para que ele morresse naquela cruz, para que nós fôssemos atraídos, para que, através de Jesus Cristo, os nossos pecados fossem perdoados e pudéssemos viver o relacionamento. Queridos, ao longo dos séculos, ao longo dos anos, o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tem sido pregado. O Senhor tem chamado as pessoas ao relacionamento com Ele. O Senhor tem dado oportunidade. Nesses dias, muita gente tem falado sobre o livro do Apocalipse, sobre os flagelos, sobre as trombetas do Apocalipse. Muita gente assustada com a mensagem, com as tragédias do livro. É interessante nós notarmos, no meio daquelas tragédias, o propósito dessas tragédias. O que Deus está querendo revelar através das tragédias do livro do Apocalipse? Acompanhem comigo. Lá no capítulo 8, capítulo 9, a Bíblia vai dizer para nós que os selos do livro são abertos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E à medida em que os selos são abertos, 6 trombetas são tocadas. E à medida em que cada trombeta é tocada, calamidades acontecem na terra. Há fogo e saraiva atirados na terra, um meteoro, pode ser, a natureza, o cosmos, tudo é abalado. E a Bíblia Sagrada vai dizer para nós que muitos morrem em consequência destas calamidades. Muitos morrem. Agora, leia comigo o capítulo 9, versículo 20 e 21. A Bíblia diz assim para nós: os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de pau, o que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem de sua prostituição, nem dos seus furtos. O que esses 2 versículos do capítulo 9 vão ensinar para mim e para você? O propósito de Deus. Deus tem chamado a humanidade ao arrependimento.
Deus tem chamado os homens a se colocarem diante dele, a viverem aos seus pés, a encontrarem o sentido da vida. Ele é o Criador de todas as coisas, mas os homens insistem em darem as costas para ele. E quando ele permite que essas calamidades venham, é um chamado, é uma oportunidade para que o homem venha reconhecer que ele não tem tanta força assim, que os seus recursos são limitados e que ele precisa se colocar diante do seu Criador. Então, queridos, o propósito dessa mensagem do Apocalipse é um convite ao arrependimento, é uma volta ao Criador, a reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor e é o Salvador, e que é nele que nós encontramos a vida. Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa é a segunda lição que nós podemos aprender a partir desse episódio aqui das serpentes abrasadoras. A terceira lição que o texto mostra para nós aqui é acerca da importância da oração, da intercessão. O que é intercessão? Intercessão é você orar pelo outro, pelos outros, como se fosse para você. E o Senhor tem chamado a igreja a essa missão. Essa é uma missão da igreja. A igreja tem a missão de orar pelas autoridades. Paulo vai dizer isso lá escrevendo a Tito. A Bíblia ensina para nós que nós devemos orar por aqueles que nos cercam, pela nossa família, pelos nossos. É nossa responsabilidade. E diante do contexto que hoje nós estamos vivendo, o Senhor deseja levantar a sua igreja para o ministério da oração, para o ministério da intercessão. Moisés é para nós um exemplo de intercessor na Bíblia. Ele é citado várias vezes na Bíblia como um intercessor. E diante dessa calamidade, o povo chega para Moisés e diz: ore por nós, nós temos pecado. E Moisés então vai orar, vai levantar o clamor em favor do povo de Israel. Queridos, nós hoje estamos inseridos no meio de uma grande batalha espiritual. Há forças que conspiram, há forças que não desejam que a sociedade, que os homens permaneçam no pecado. E o Senhor deseja que o seu povo ore, porque a oração é uma das armas do cristão. A Bíblia vai dizer para nós que as nossas armas não são carnais, mas as nossas armas são espirituais. E elas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Que fortalezas são essas? Fortalezas espirituais. Fortalezas que têm oprimido o seu lar. Fortalezas que têm oprimido nossas cidades. Fortalezas que têm oprimido a nossa nação. E Deus deseja levantar a sua igreja para esse ministério, o ministério da intercessão. Amém? A quarta e última lição que esse texto mostra para nós é o poder da graça de Deus. A Bíblia diz que Moisés ora e Deus vira para Moisés e responde, revela a sua bondade, vira para Moisés e dá o meio de escape. Veja, não haveria um outro meio. Era o meio colocado pelo Senhor. E ele vira e diz para Moisés assim: prepara uma serpente de bronze, coloca numa haste, num local bem visível, e todo homem que olhar para essa serpente vai alcançar a vitória. Louvado seja Deus. Queridos, esse episódio
da serpente na haste, né, o levantar, ele simboliza, ilustra para nós a obra de Jesus Cristo lá na cruz. O próprio Jesus, lá no Evangelho de João, vai fazer alusão a esse episódio de Números capítulo 21 para falar da sua missão. Ele diz assim: e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. Então, há uma similaridade. Esse episódio do Antigo Testamento, ele vai mostrar para nós verdades do Novo Testamento. O que a gente aprende aqui? Em primeiro lugar, a necessidade do arrependimento. O povo lá nos dias de Moisés se arrependeu. E o que é arrependimento? Que é a primeira condição para a salvação. É você observar o quanto você está longe de Deus, o quão ruins são os seus caminhos, o quão você está longe do propósito que Deus tem para a sua vida. E arrependimento, teologicamente falando, significa dar meia volta. É você estar indo numa direção, você reconhecer que aquela direção está errada e você então toma o caminho de volta. E você vai se voltar para o seu Criador, que tem se revelado a nós através de Jesus. Aquela serpente de bronze ali, ela é um símbolo de Jesus Cristo, que foi colocado no madeiro, na cruz. Ele morreu naquela cruz pelos meus pecados, pelos seus pecados. A palavra vai dizer: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Fomos sarados. Então, a serpente é um símbolo da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A serpente deveria ser colocada num local acessível a todos. O que isso ensina para nós? Isso ensina que Jesus é acessível a todos. Jesus, ele não discrimina ninguém. Ele se importa com a sua história. Não importa o que você tenha feito na sua vida, qual o seu histórico pessoal. Não importa. Não importa qual é a sua classe social, se você é pobre, se você é classe média, se você é rico. Não importa qual é o seu sexo, não importa qual é a sua cor, não importa se o seu nível acadêmico, se você é analfabeto, se você tem um pós-doutorado. A Bíblia vai mostrar para nós que Jesus Cristo é o único caminho. Jesus Cristo é o Messias. E é essa mensagem que você precisa aprender. E a palavra vai dizer que a pessoa tinha que olhar para a serpente. Vejam, ninguém faz nada para obter a salvação. Para você ser salvo, você precisa olhar para Jesus. Você precisa se apropriar pela fé. A salvação vem pela fé no sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o justo que morreu pelos injustos. Então você olha para ele, você contempla o amor dele e você, pela fé, você se apropria. Mas esse episódio também vai mostrar para nós que como a pessoa era picada e cada um tinha que olhar, a Bíblia também vai dizer para nós que a salvação ela é pessoal. Sou sincero em dizer, se dependesse de mim, eu já teria tomado a decisão por muitas pessoas a quem eu amo. Ah, se eu pudesse. Mas eu não posso tomar. Você precisa tomar a sua decisão. Você precisa reconhecer o seu pecado. Você precisa reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Não deixe para amanhã. É hoje. Hoje
Jesus te chama. Amém? Finalizando a palavra. Como essa palavra se aplica a você que me ouve? Você já entregou a sua vida para Jesus? Você já o reconheceu como Senhor e Salvador? Você já é um seguidor de Jesus? Eu quero desafiá-lo nesta noite a entregar o seu coração para Jesus. Segundo, como você tem reagido diante das frustrações da vida, meu irmão? Você tem murmurado? Você tem se desequilibrado? Tem perdido o sono? Peça perdão a Deus. Peça forças ao Senhor. Peça a Deus que Ele possibilite a você a enxergar as maravilhas dEle. O salmista vai dizer para nós lá no Salmo 33 que a terra está cheia da bondade do Senhor. Só que às vezes a gente olha para a terra e a gente não vê tantas maravilhas assim, né? Mas a Bíblia vai afirmar que a terra está cheia da bondade do Senhor. A sua vida está cheia das maravilhas do Senhor. Comece a olhar para as bênçãos. Peça ao Senhor, Senhor, me ajude. Peça ao Senhor que te sustente. Peça ao Senhor que Ele enche a sua vida com a sua presença. Afinal, Ele nos promete: eu jamais te deixarei, eu jamais te abandonarei. Deus deseja levantar a sua igreja para orar. Deus deseja levantar a sua igreja para esse ministério. E você, crente, coloque-se diante do Senhor. Peça ao Senhor que te ensine a orar. Peça ao Senhor que te ensine a ser um guerreiro de oração para o louvor, para a glória do nome do Senhor. Essas histórias do povo de Israel, elas foram registradas e chegaram até nós para que nós possamos aprender. Onde está o seu maior prazer? Onde está a sua porção? É o Senhor. Que o Senhor assim nos abençoe para a honra e glória do seu nome. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer por essa noite. Eu quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos ao redor da Tua palavra, de recebermos, Senhor, os Teus ensinamentos. E eu quero pedir ao Senhor por essa vida que nos assiste nesta noite. Esta vida, Senhor, que tem se frustrado com as circunstâncias, com as mais diversas situações. Eu quero rogar, ó Deus, que em nome de Jesus, o Senhor fortaleça cada vida, que o Senhor, ó Deus, dê ânimo, que o Senhor encha essas vidas com a Tua presença, que em nome de Jesus o Senhor jogue por terra todos os embaraços, tudo aquilo, ó Deus, que possa estar atravancando a caminhada cristã desses irmãos. Ó Deus, faz essa obra. Eu quero também colocar diante de Ti, Senhor, ó Deus, a Tua igreja. Levanta a Tua igreja para o ministério de intercessão. Levanta colunas de oração. Levanta guerreiros, Senhor. Ó Deus, que não sejamos uma igreja de meninos. Não sejamos uma igreja creche. Ó Deus, mas que sejamos uma igreja que se coloque na brecha, uma igreja que ore, que peleje, que vença. Ó Deus, que as fortalezas espirituais da maldade sejam derrotadas na autoridade do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero também colocar, ó Deus, essa vida que nos assiste, e que ainda não tomou a sua decisão ao lado de Jesus Cristo. Espírito de Deus, fala a esse coração. Ó Deus, tira a venda dos olhos e permita, Senhor, que maravilhas aconteçam para o louvor da Tua glória. Ouve, Senhor, a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.
Preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho por ser. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho por ser. Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se a porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho por ser. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho por ser. Deus cuida de mim. Você pode dizer na sua casa: Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho por ser. Deus cuida de mim. Quero agradecer a você a companhia, a oportunidade de poder compartilhar a palavra, juntos louvarmos o nome do Senhor. E quero também colocar para você que, se você tiver algum pedido de oração, envie para nós. Nós temos nos mobilizado através das redes para estar orando. Não podemos orar aqui, porque são muitos pedidos, a demanda é muito grande, mas a igreja tem orado
e nós temos recebido muitas vitórias da parte do Senhor. Então nos envie o seu pedido, nós vamos encaminhar, estamos com o propósito de oração durante esses dias. Junte-se a nós também no propósito de oração, acesse lá as nossas redes e com certeza a sua fé será fortalecida, a sua vida será despertada. Nós precisamos estar juntos, unidos nessa grande corrente de oração. Mais uma vez coloco também a questão da nossa secretaria, que está funcionando no horário habitual, pela manhã e à noite. Nosso irmão Paulo César lá está. E se você deseja algum serviço, ligue para lá. Se você deseja ir até a igreja, ligue para ele, para que nós possamos assim não ter nenhum tipo de problema. Estamos nos mobilizando para assistir os nossos missionários, para assistir os nossos irmãos e amigos através da ação social. Contamos com a sua ajuda, viu? Veja lá como você pode nos ajudar através do nosso boletim online no Facebook, através do nosso aplicativo. Já baixou o aplicativo? Acesse a loja da Google Play, baixe, procure o aplicativo UISB, baixe o aplicativo, faça o seu cadastro. No final do cadastro você vai escolher a igreja e é importante que você coloque Igreja Evangélica Congregacional de Campo Redondo, aceite os termos e aí você vai ter todo o conteúdo da igreja, tá bom? Que Deus nos abençoe. Oro por você, estou com saudades do nosso povão. Que Deus nos abençoe, nos ilumine. Grande abraço. Shalom Adonai. Você já instalou o nosso aplicativo? Não? É muito fácil. Você pode utilizar o QR Code que está na sua tela de acordo com o seu celular, iPhone ou Android. Basta apontar a câmera do seu aparelho para o código e baixar o aplicativo. Caso prefira, você poderá acessar a loja de aplicativos do seu celular e pesquisar pelo nome do nosso aplicativo, UISB. Depois, clique em Instalar e aguarde. Após finalizar a instalação, clique em Abrir. Agora, você precisa se cadastrar em nossa plataforma. Na parte inferior do seu aplicativo, clique em Cadastrar-se. Preencha com os seus dados, nome completo, celular, e-mail e crie uma senha. Agora, você precisa selecionar a igreja. Clique no campo Qual igreja frequenta? E pesquise por Campo Redondo. Depois, clique em Igreja Evangélica Congregacional de Campo Redondo. Marque a caixa ali e aceite os termos de uso. Depois, clique em Confirmar. Pronto! Seu cadastro foi criado com sucesso. Clique em OK. Acesse o seu e-mail, o mesmo que você utilizou para se cadastrar. Você receberá uma mensagem para ativar o seu cadastro. Abra o e-mail e clique no botão Clique aqui para confirmar. Pronto, seu cadastro foi finalizado. Volte ao aplicativo, entre com os dados cadastrados, seu e-mail e sua senha e depois clique em Entrar. Prontinho! Agora você já tem acesso ao nosso aplicativo. Navegue e use à vontade. Fique informado de tudo o que acontece em nossa igreja.